O que faz alguém passar por você todos os dias e não enxergar nada além do que veste? Joel estava ali, como sempre, com as mãos sujas de graxa e o rosto marcado de sol. E mesmo assim, ninguém sabia o nome dele. Os carros chegavam, quebrados, com urgência, e saíam como novos, sem um obrigado sequer. O portão da oficina era mais do que uma entrada. Era uma linha invisível entre quem conserta e quem é servido. Quantas vezes você já ignorou alguém só porque achou que não tinha nada para te oferecer? E se essa pessoa fosse a única que te estenderia a mão quando ninguém mais o fizesse? O mundo costuma confundir silêncio com irrelevância, e simplicidade com fraqueza. Mas são essas pessoas invisíveis que seguram as pontas de tudo sem que ninguém perceba. Elas existem em toda esquina, em todo balcão, em toda oficina, sustentando o mundo enquanto o mundo finge que elas não existem. Joel sabia disso. E talvez por isso não se ofendesse mais quando chamavam ele só de moço ou o mecânico. Aos 38 anos, já tinha ouvido todo tipo de desprezo disfarçado de pressa. Mas em casa, quando chegava e via o pequeno Murilo esperando com o rosto colado no vidro da janela, ele lembrava por que continuava firme. O menino de 7 anos tinha um olhar doce, mas uma alma em constante agitação. Era autista, sensível aos sons, aos cheiros, aos olhares. E Joel fazia de tudo para que ele crescesse com a ideia de que o mundo era bonito, mesmo quando não parecia. Naquele dia, logo cedo, Joel já havia trocado uma embreagem, consertado um radiador e recusado o pagamento de uma senhora que disse não ter dinheiro no momento. Paga quando puder, Dona Lourdes. O carro é para sua neta ir para a escola, né? Disse ele, sorrindo com os olhos. Não era caridade. Era a humanidade. Era como ele acreditava que o mundo deveria funcionar. Mas o mundo não funciona assim para todo mundo. E Joel aprenderia isso da forma mais dura e mais reveladora, logo após cruzar o caminho de alguém que, a princípio, o trataria como menos que nada. Murilo estava sentado no chão da cozinha, separando os carrinhos por cor. Vermelhos de um lado, azuis do outro, os sem roda no centro, carros doentes, como ele dizia. Joel observava aquilo com o rosto cansado, mas havia ternura no jeito que se ajoelhava devagar para não atrapalhar a ordem do filho. Não era fácil. Nunca foi. E não tinha um manual que dissesse como cuidar de uma criança com necessidades tão particulares enquanto o mundo cobrava urgência e força o tempo todo. Depois do banho, Murilo demorava 20 minutos para aceitar a camiseta do dia. Joel já sabia, as que tinham etiquetas costuradas irritavam, as listradas atrapalhavam a concentração. Ele comprava sempre as mesmas 3 cores, sem estampa. Quando o filho recusava, ele não discutia, apenas respirava fundo, contava até 5 e oferecia outra. Só quem vive sabe o que é manter a calma quando tudo em volta parece colapsar. A mãe de Murilo havia ido embora há 4 anos. A desculpa foi a mesma de muitos casos parecidos: eu não nasci para isso. Joel não discutiu. Sabia que carregar o menino no colo quando fazia birra no mercado não era para qualquer um. Que acordar de madrugada com ele chorando por causa de um som que só ele ouvia exigia mais que paciência. Era amor puro, daquele que não pede recompensa. No dia seguinte, Joel levou Murilo até a escola municipal. No caminho, passou pela mesma banca de jornal onde sempre parava para pegar um gibi usado. Era o único luxo que comprava pro filho. Hoje tem do Homem-Aranha? Perguntou Murilo, com os olhos atentos à vitrine. Joel sorriu e comprou mesmo sem saber se teria troco suficiente pro almoço. Era assim que ele escolhia, entre aquilo que alimentava o corpo e o que alimentava a alma. Voltando à oficina, já suando com o calor da manhã, Joel encontrou um carro de luxo parado em frente ao portão, com uma mulher em pé ao lado, franzindo a testa pro capô aberto. Vestia uma camisa branca, óculos escuros e tinha postura de quem nunca foi ignorada na vida. Joel se aproximou com naturalidade. Precisa de ajuda? Perguntou. Você é o dono aqui? Ela respondeu sem sequer olhar para ele nos olhos. Sou sim. Joel. Ela soltou um suspiro impaciente. O carro morreu no caminho. Preciso estar em uma reunião em 30 minutos. Consegue resolver? Posso tentar. Se for só bateria ou bobina, é rápido. Ela entregou a chave como quem entrega um guarda-chuva quebrado para um desconhecido. Joel ligou os equipamentos, testou o sistema, trocou o cabo de ignição. Fez tudo com o cuidado de quem sabe que cada peça tem seu humor. Quando terminou, limpou as mãos no pano e avisou: tá pronto. Vai rodar liso agora.
Ela entrou no carro, deu partida e, por alguns segundos, hesitou. Como se algo naquela simplicidade tivesse causado um leve desconforto. Então acelerou e sumiu sem dizer uma palavra. Joel não esperava nada. Mas algo na forma como ela o ignorou, como se ele fosse só um ruído na pressa dela, o fez respirar mais fundo que o normal. Naquela noite, Murilo teve uma crise ao ouvir um rojão. Se encolheu no canto da sala, tapando os ouvidos, chorando baixinho. Joel correu, desligou a televisão, fechou a janela, se sentou no chão ao lado do filho e começou a cantar a mesma música que inventara anos antes. Era uma melodia boba, mas funcionava. Murilo se acalmou, segurando a mão do pai com força. E Joel ficou ali, abraçado a ele no escuro, sem pensar em nada além daquele momento. Do lado de fora, a lua parecia maior do que o normal. E por mais que o mundo girasse impiedoso, Joel tinha um norte. Não havia diploma, cargo ou salário que medisse o valor de cuidar de alguém com tanto amor. Ele não queria reconhecimento. Queria estabilidade. Um emprego que desse conta das contas. Uma escola melhor pro filho. E, talvez, um dia, a chance de ser enxergado não como um número, mas como um homem. No dia seguinte, às 7 da manhã, a mesma mulher voltou. Estava sem o carro, dessa vez de bicicleta, e sem os óculos. Quando viu Joel, sorriu, um gesto que não combinava com a frieza do dia anterior. "Você tem café aí?" perguntou. Ele franziu o senho, sem entender. "Desculpa por ontem. Fui grosseira. Posso pagar pelo concerto. Com um café e uma conversa?" Joel não respondeu de imediato. Só a encarou com aquele olhar firme, de quem já viu o suficiente para saber quando algo está fora do comum. E ali, naquele instante tão simples, uma curva foi feita. Uma história começou a mudar de direção. Joel serviu o café em 2 canecas sem par. Uma azul e uma branca, com a alça quebrada. Ela aceitou sem cerimônia, sentando-se em um tamborete ao lado da bancada de ferramentas. Vestia uma camisa simples, cabelo preso num coque apressado. Nada lembrava a figura fria do dia anterior. Ele não perguntou seu nome, nem ela se apresentou. Mas havia algo nos olhos dela que já não buscava superioridade. Era curiosidade. "Você sempre faz concertos sem cobrar?" ela perguntou, depois de um gole. "Depende. Tem gente que precisa. Tem gente que merece. Tem gente que nem agradece", respondeu, direto. Ela sorriu de leve. Não insistiu no pagamento, nem tentou se explicar. Parecia mais interessada no ambiente do que em justificar a visita. Passou os olhos pelas ferramentas alinhadas, pelas fotos pregadas no quadro de cortiça, uma delas de Joel e Murilo na praia, segurando um peixe pequeno com orgulho. "Seu filho?" ela perguntou, apontando. "Murilo. 7 anos. Gênio dos carrinhos." Ela ficou em silêncio por um momento. Era como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça com peças que nunca tinha visto. Estava ali, sentada naquela oficina simples, ouvindo um homem que ela teria ignorado em qualquer outro dia. E algo dentro dela parecia deslocado, como se não pertencesse ao mundo em que sempre viveu, ao ritmo que sempre seguiu. Naquela semana, ela voltou mais 2 vezes. Na segunda, apareceu com um saco de pães quentes. Na terceira, trouxe Murilo um carrinho de ferro, igual aos que o menino colecionava. Joel a recebeu com a mesma neutralidade. Não abria espaço para intimidade, mas também não a empurrava para longe. Era como se esperasse para entender o que ela realmente queria ali. No quarto encontro, ela apareceu sem nada nas mãos. Joel estava debaixo de um carro, resolvendo um vazamento de óleo. Ela se abaixou ao lado dele e disse, quase num sussurro, "Me chama de Lara." Ele saiu debaixo do carro, limpando as mãos no pano, e respondeu apenas, "Prazer." Lara não contou de onde vinha, nem o cargo que ocupava. Joel também não perguntou. Mas a cada conversa, ela ouvia mais do que falava. Aprendeu que Joel havia abandonado o ensino médio para trabalhar com o pai. Que montou a própria oficina quando o velho morreu. Que fazia bicos aos fins de semana para pagar a fonoaudióloga do filho. Ela ouvia tudo aquilo com uma mistura de admiração e culpa. Porque no fundo, sabia que fazia parte do mundo que empurra pessoas como Joel para as margens. Em um sábado, Murilo apareceu correndo na oficina, rindo, com os braços abertos. Joel veio logo atrás, dizendo, "Calma, rapaz, vai tropeçar." Lara observava de longe,
encostada no muro, sem que o menino percebesse. Quando ele a viu, parou. Estudou seu rosto por um tempo, depois se aproximou devagar. Você é amiga do meu pai. Ela se abaixou para ficar na altura dele. Tô tentando ser. Murilo tocou o rosto dela, sem cerimônia, e disse: Você tem cara de dia nublado, mas quente. Lara riu pela primeira vez com leveza. Não sabia o que aquilo significava, mas sentiu como se o menino tivesse enxergado algo que nem ela sabia que carregava. Na segunda-feira seguinte, ela voltou pro escritório. Sentou-se à frente do espelho, no banheiro da empresa, e se olhou por longos minutos. O blazer parecia estranho agora. O salto alto, incômodo. Pela primeira vez, Lara se sentia fantasiada de si mesma. O ambiente gelado, os corredores cinzas, os comprimentos vazios, tudo parecia artificial. Passou a ir menos à sede. Inventava reuniões externas, trocava o tailleur por jeans e camisa larga. Ia à oficina, ajudava Joel com pequenos serviços, ou apenas assistia Murilo organizar seus carrinhos no chão de cimento. Nunca revelou quem era. E Joel não pressionava. Ambos pareciam saber que aquilo era frágil demais para ser nomeado. Mas o mundo real não costuma respeitar pausas. Numa tarde abafada, um dos sócios de Lara a viu saindo da oficina. Estava sem maquiagem, com o cabelo bagunçado e o rosto suado. Ele não disse nada ali, mas no dia seguinte, uma reunião foi convocada às pressas. Lara entrou na sala e sentiu o ar pesado. O sócio perguntou, em tom mordaz: Você anda frequentando lugares inusitados, não? Ela não respondeu. Pegou a bolsa, saiu da sala e foi direto para a garagem da empresa. Mas, dentro do carro, não conseguiu dar partida. Ficou ali, imóvel, encarando o volante. Porque sabia que dali em diante, tudo que fingia ser neutro passaria a ser dividido: o lado de onde vinha, e o lado que havia escolhido olhar de perto. O que ela ainda não sabia era que o tempo dela se esconder estava perto do fim. E que Joel, tão acostumado com a indiferença, seria colocado de frente com uma verdade que nem ele imaginava estar construindo. Joel chegou cedo naquele sábado. Era dia de revisar a Kombi de um pastor da vila e ajustar o motor de uma Fiorino que fazia entregas de hortifruti. Enquanto Murilo desenhava com giz no chão da oficina, Lara apareceu com 2 pães de queijo e suco de caixinha, os cabelos presos de qualquer jeito e a camisa com nó na ponta. Parecia cada vez mais à vontade naquele mundo de graxa, poeira e ruídos de motor. Estavam no meio de uma conversa sobre as manias de Murilo, que, naquele dia, resolveu que todos os carros tinham que dormir virados pro portão, quando um sedã preto estacionou em frente ao portão da oficina. O homem que desceu vestia terno escuro e sapatos engraxados. Parou, olhou em volta com expressão de nojo e se aproximou sem dizer bom dia. Quem é Joel? Joel limpou as mãos num pano e deu um passo à frente. Sou eu. Esse carro aqui, apontou para um sedã branco ao lado, você que mexeu semana passada. Sim. Sistema de arrefecimento. Fiz a troca da válvula termostática. Pois então fez mal feito. O carro ferveu ontem à noite. Quase fiquei na mão numa reunião importante. Joel respirou fundo, tentando manter a calma. Posso revisar, claro. Se tiver dado problema, eu resolvo sem custo. Sem custo, o homem riu com desdém. Você já causou prejuízo. Não quero revisão, quero ressarcimento. Nisso, Lara se levantou. O homem franziu a testa ao vê-la. Lara? Ele disse, surpreso. Ela engoliu em seco. Joel a olhou, confuso. Esse aqui é seu conhecido? Ele perguntou. Sócio da empresa onde trabalho. Ela respondeu, seca. Trabalho? O homem debochou. Você chama isso aqui de trabalho? Isso é um barraco de óleo. Você vem parar aqui pra quê? Missão de caridade? Ou tá de caso com esse mecânico aí? As palavras cortaram o ar como vidro. Murilo parou de desenhar. Joel sentiu o corpo inteiro tensionar. Mas não disse nada. Nem se moveu. Apenas olhou para Lara. Esperava que ela falasse, que explicasse, que o defendesse. Mas ela ficou em silêncio. O homem continuou. Se você quer acabar com sua reputação, é problema seu. Mas não me venha depois dizer que não avisei. Esse tipo aí vive da nossa migalha, e ainda faz tudo pela metade. Ele se virou, entrou no carro e foi embora, cantando pneu.
Lara ainda estava parada, sem reação, os olhos baixos. Joel pegou o pano novamente, limpou as mãos e voltou pro carro que estava mexendo antes. Murilo voltou a desenhar, como se tivesse aprendido a ignorar barulhos que não faziam sentido. Lara tentou se aproximar. Joel, Você não precisa explicar. Mas eu queria. Não precisa. Ela hesitou. Eu não sou como ele, disse, num tom quase infantil. Joel não respondeu de imediato. Apenas disse, sem olhar para ela. Ele falou o que pensava de mim. Você, não. Esse é o problema. Naquele fim de tarde, Lara foi embora sem se despedir. Joel lavou as ferramentas com mais força do que o necessário. Murilo adormeceu no sofá da pequena sala dos fundos, abraçado ao carrinho que ela havia lhe dado. No domingo, a oficina não abriu. Joel ficou em casa, fazendo feijão e remendando uma camiseta velha. Murilo assistia aos mesmos desenhos de sempre. O silêncio da casa parecia maior. Como se faltasse um som específico, um riso, uma voz, um passo familiar. Na segunda, logo cedo, Joel chegou para abrir o portão e encontrou um envelope colado na porta. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia ligeiramente torta. Você me deu mais do que café e conversa. Me deu visão. Me deu freio. Eu fui covarde. Fiquei muda quando era para falar. E agora entendo que não dá para respeitar o que não se tem coragem de defender. Não sou sócia do tipo dele. Sou só mais uma tentando aprender a viver certo, depois de viver fácil demais. Se um dia ainda quiser conversar, tô disposta a ouvir direito, sem me esconder. Lara. Joel leu a carta 3 vezes. Depois a dobrou com cuidado, colocou dentro de uma lata de bolachas vazia, e guardou no alto da prateleira. Não ligou para ela. Não respondeu. Mas algo dentro dele mudou. Não por causa das palavras, e sim pelo silêncio que veio antes delas. E foi esse silêncio que, dias depois, seria quebrado de forma ainda mais inesperada. A carta continuava guardada na lata de bolachas, bem acima da prateleira onde Joel deixava as peças pequenas que sobravam de outros carros. Ele não mexia nela, mas sabia exatamente onde estava, como se pudesse ouvir a voz de Lara cada vez que passava por ali. As semanas seguiram, e ela não voltou. Murilo, que sempre perguntava por ela nos primeiros dias, parou de perguntar. Mas deixou o carrinho azul que ela lhe dera separado dos outros, numa prateleira baixa, como quem guarda uma memória em miniatura. Joel se dedicou ao trabalho como sempre fez. Atendia, consertava, explicava com paciência. Mas havia algo diferente na forma como olhava para os clientes agora. O episódio da humilhação pública mexeu com ele, mas o silêncio de Lara foi o que mais marcou. Ainda assim, ele sabia, gente muda. Ou tenta. E às vezes, é esse esforço que vale mais do que qualquer desculpa pronta. Foi numa manhã de quarta-feira que o inesperado aconteceu. Um carro preto, diferente dos que ele costumava ver por ali, parou devagar na frente da oficina. Era um sedã novo, placas oficiais. 2 homens desceram. Não tinham postura de cliente comum. Você é Joel da Silva? Sou. Nos acompanha, por favor. Murilo estava na escola, Joel sozinho na oficina. O estômago girou. Não era comum alguém assim aparecer daquele jeito, sem dizer muito. Mesmo desconfiado, entrou no carro com eles. Foram direto ao centro da cidade. Pararam diante de um prédio espelhado, alto, que ele só conhecia de vista. Subiram até o último andar. Quando as portas se abriram, quem estava lá, esperando, era Lara. Ela usava uma camisa branca e calça social, mas os olhos eram os mesmos. Não havia maquiagem no rosto, nem salto nos pés. Só um olhar firme, e ao mesmo tempo vulnerável. Você pode se sentar, Joel, disse ela, apontando uma cadeira. Eu pedi que viesse porque há algo que precisa saber. Joel não respondeu. Sentou-se devagar. Lara se posicionou em frente a um telão. Imagens da oficina começaram a surgir. Joel trabalhando, limpando ferramentas, servindo café. Um vídeo, gravado por câmeras escondidas, mostrava a interação com clientes, a forma como tratava cada um, e os momentos com Murilo, ele limpando o rosto do menino com delicadeza, ajudando a desenhar no chão. Isso aqui, disse Lara, com a voz embargada, foi gravado com sua permissão indireta, por mim.
Eu pedi a um documentarista amigo que registrasse o que vi naquela oficina. Eu precisava mostrar que existem pessoas que vivem o que os outros só pregam. Que fazem o bem sem precisar de holofote. Joel franziu o senho, ainda sem entender. Esse material foi apresentado em um evento fechado para investidores sociais. Mostramos como ações verdadeiras, sem interesse comercial, podem transformar o mundo ao redor. Eles ficaram impressionados. E hoje? Queremos fazer algo por você. Algo como, o quê? Perguntou Joel, desconfiado. Vamos financiar a ampliação da sua oficina. Criar um centro de capacitação para jovens da comunidade. Concursos de mecânica, elétrica e suporte para crianças com espectro autista. Vai ter seu nome. E vai empregar gente como você, que nunca teve nada fácil, mas nunca desistiu. O silêncio durou alguns segundos. Joel olhava para ela como se ainda estivesse tentando acordar. Mas Lara deu um passo à frente e disse, com honestidade no olhar: Você me ensinou que não existe cima e baixo quando se olha pro mesmo céu. Que o valor de alguém não está no crachá, mas na forma como cuida dos outros. E eu precisei me perder para enxergar isso. Joel não sorriu, nem chorou, mas respirou fundo, como quem abre espaço para algo novo entrar. Meses depois, a oficina tinha mudado de nome. Oficina Murilo, Centro de Formação Humana e Técnica. Joel continuava lá todos os dias, só que agora com 2 ajudantes e uma sala com ar-condicionado onde Murilo fazia desenhos, estudava e explicava, com orgulho, que aquele lugar era do meu pai. Lara continuava presente, mas agora à vista de todos. Ajudava na administração, nas parcerias, nas ideias. E, principalmente, ouvia. Sempre com atenção. Sempre com humildade. No final das tardes, Joel sentava no banco de cimento ao lado do portão, observando o movimento, enquanto Murilo empilhava carrinhos de brinquedo, como se montasse um mundo só dele. Às vezes, Lara aparecia com picolés ou um saco de pão de queijo. Os 3 se sentavam ali, em silêncio, olhando o céu mudar de cor. E era esse céu, o mesmo que cobria ricos, pobres, arrogantes e justos, que agora parecia mais próximo. Mais justo. Mais real. Porque algumas coisas só mudam quando se aprende a enxergar o outro com verdade. E só quem já foi invisível sabe o valor de finalmente ser visto. E se fosse você no lugar do Joel? O que faria? Se histórias como essa tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal. Tem muita vida real por trás de cada conto que a gente compartilha.